importante causa de mortalidade, morbidade para gestante e também perinatal, tanto para o feto quanto para o neonato. Eu falo sobre pré-eclâmpsia. Como então minimizar os riscos de ter pré-eclâmpsia durante a gestação, principalmente? É sobre esse tema que nós vamos conversar nessa live de hoje. Boa noite, boa noite! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindo. Vamos entrando aqui agora, iniciando essa live sobre estratégias de prevenção de pré-eclâmpsia. Foi o tema escolhido, uma disputa bem acirrada. Coloquei ontem enquete, deu aí 51% contra 49%. Mas é sobre esse tema então que nós vamos conversar. Vocês podem ir entrando. Aproveitando, enquanto o pessoal vai entrando, né? Para quem não me conhece, faz um tempinho que eu fiz uma live, acho que deve ter um pouco mais de um mês. Eu me chamo Arley, tem muita gente nova, né? Que recentemente entrou, vem entrando no Instagram. Estou no Maranhão, é onde eu faço os atendimentos presenciais, né? Tanto a parte de exames ultrassonográficos, como também consulta de pré-natal. E tem um acompanhamento também online, à distância. E um dos temas que eu gosto, que eu sempre estou conversando, trazendo conteúdo para vocês, é justamente pré-eclâmpsia. Esse é um dos principais temas que eu gosto e tenho estudado cada vez mais, sempre buscando também sobre entender estratégias, formas de conhecer e como realizar, né, a prevenção, essas estratégias. Então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje, algo que é de fundamental importância, né, pré-eclâmpsia, que é uma condição de saúde, uma doença que traz um risco muito grande tanto para a mãe quanto para o feto. Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui, aproveitando enquanto ainda a gente dá mais uns minutinhos, alguns avisos, né? Enquanto eu vou dando os avisos, vocês podem também colocar aqui, ó, na caixinha comentar de onde vocês são, para eu poder também ter uma ideia, tá? E aí já aproveita, no canto aqui também, ó, tem esses íconezinhos. Desses ícones aqui no canto, tem o do aviãozinho, tá? E aí desses vocês podem encaminhar para quem vocês acham que vai se beneficiar com esse conteúdo, que vai ajudar nesse conteúdo, seja gestante, seja tentante, quem já teve pré-eclâmpsia, algum fator de risco que eu vou falar aqui sobre pré-eclâmpsia também, então que vai se beneficiar de saber conhecer essas estratégias para prevenção. No caso de dúvida também, eu peço que vocês coloquem as dúvidas aqui no pontinho de interrogação, porque no final eu vou responder as dúvidas por ali. Que durante a live as perguntas, às vezes eu vou tentar responder algumas durante a live, mas é melhor que coloque ali, porque aí no final eu respondo todas, tá bom? Gente, e aí só vendo aqui, Rio de Janeiro, Natal, Tucuruí, Pirassununga, São Paulo. Aqui o Thiago, grande Thiago. A gente trocando várias informações pelos directs, né, meu amigo? Principalmente voltado à atividade física. E a gente vai falar sobre atividade física na gestação na live de hoje, hein? A Marta de Portugal, muito maravilha. Piauí, estado aqui vizinho. Pará também. Excelente, excelente, excelente. Minha conterrânea Joelma de Santa Inês. Santa Inês, no interior do Maranhão. Minha terrinha. Mas é isso, gente. Tendo feito essa breve introdução, eu estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. Se você tiver alguém ainda para convidar, convida, aproveita, que a live está só no começo. Eu vou fazer uma breve introdução para mostrar para vocês aqui a importância de se buscar prevenir pré-eclâmpsia na gestação. Pré-eclâmpsia na gestação, né? Na verdade, desculpa, eu estou sendo de certa forma até redundante e eu peço desculpa também por minha voz. Eu estou um pouquinho rouco, um pouquinho resfriado. Mas vamos que vamos. Essa live é um compromisso que eu tenho aqui com vocês. Então, vamos seguir firme com esse compromisso. Pré-eclâmpsia, ela vai acontecer na gestação
existe uma diferença aí de literatura, mas varia de 2% até 8% das gestantes, elas vão desenvolver pré-eclâmpsia, tá? Então, é um número considerável, em torno de 1 em 12, 1 em 15 gestantes vai acabar evoluindo para pré-eclâmpsia, e ela pode evoluir para formas muito graves. E as principais, né, as formas que são mais graves, são aquelas que acontecem de maneira precoce, que vai se iniciar ali antes de 32, antes de 34 semanas. Por quê? E aí vem um outro ponto. Pré-eclâmpsia está intrinsecamente associada à prematuridade. E é essa prematuridade que acaba trazendo um alto nível de morbidade, ou seja, sequelas, e até mesmo mortalidade para o recém-nascido. Porque se esse bebê ele nasce de forma prematura, é essa prematuridade que vai aumentar o risco dele de ter complicações relacionadas à prematuridade, que eu trago complicações neurológicas, como surdez, problemas auditivos, desenvolvimento neurológico, motor, complicações intestinais. Então são complicações associadas à mortalidade, até o próprio óbito desses bebês. E aí, nesses casos, quando a gente tem essa questão da prematuridade, né, como é que é essa relação da prematuridade? A gente, cerca de 1/6 de todos os partos prematuros, olha só esse número, hein? 15% de todos os partos prematuros acontecem em decorrência de pré-eclâmpsia. E 30% ali, mais ou menos, 1/3 dos partos das pacientes que têm pré-eclâmpsia, elas vão ter um parto prematuro por conta da pré-eclâmpsia. Então vocês veem como é a relação de uma com a outra, de prematuridade e a própria pré-eclâmpsia, trazendo assim, esse risco tanto para a mãe quanto para o feto, acontece de maneira muito, muito forte. E ainda além disso, traz consequências não apenas aqui na gestação, quando você está grávida, quando você está gestante, ou até mesmo para o seu pro feto, no qual ele tem um risco de ter restrição de crescimento, entrar em sofrimento fetal, traz risco no longo prazo também. Entre esses riscos no longo prazo, e ainda mais também associados à prematuridade e à restrição de crescimento, nós temos doenças cardiovasculares, tá? Então, essas mães e também fetos, por consequência dessa complicação, podem evoluir aí para quadros de hipertensão, quadros de obesidade. Tem associação com quadros neurológicos, né, de déficits de desenvolvimento neurológico dessas crianças, associação com doenças respiratórias, por exemplo, asma, pode acontecer em maior prevalência para esses quadros, para esses casos, tá? E isso tanto para a mãe quanto para o bebê, tá? Então é muito importante você ter essa consciência. E que tudo, na verdade, que acontece na gestação, ela não tem impacto apenas naquele período, nos 9 meses ou 40 semanas de gestação. Tudo que acontece nesse período vai ter um impacto para o resto da vida daquele recém-nascido, daquela criança. Porque existe associação, né, um conceito de origem desenvolvimentista de doenças, o conceito DORD, que é justamente trazendo a importância do ambiente intrauterino no desenvolvimento de doenças ao longo da vida da pessoa. Então, aquele ambiente intrauterino no qual eu fui gerado, ele influenciou de maneira positiva ou negativa, de acordo com a gestação da minha mãe, com a saúde, influenciou bastante com o que eu sou hoje em termos de saúde. Tá? Existe ainda até uma outra, um outro conceito também, que é o conceito de efeito transgeracional. Então, é uma pessoa, uma grávida, ela é responsável, né? Aquela gestação, você tem até 3 gerações. É a gestante, você tem o feto que está ali e tem ainda as gônadas daquele feto que vai
depois evoluir também para gerar um novo indivíduo, um novo ser humano. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, de que não é só a gestação é um momento muito importante que vai ser responsável pela saúde daquele ser humano, daquele feto, daquela criança, para o resto da vida. O impacto da gestação, do ambiente que ela está sendo gerada, é grande, enorme, para a evolução, para a vida dela ao longo da infância, da adolescência e da vida adulta. Entendido? Aí uma outra coisa também que é inclusive uma dúvida muito comum, muita gente me pergunta, né? Como que é feito o diagnóstico de pré-eclâmpsia? Eu tenho pré-eclâmpsia, a minha pressão é normal, eu tenho pré-eclâmpsia. Ou então fez um exame de urina, tem alteração nesse exame de urina, que é a perca, né, de proteína na urina, mas a minha pressão é normal. Então vamos lá, para deixar bem entendido esse ponto aqui em relação ao diagnóstico de pré-eclâmpsia. Inclusive o que eu vou falar para vocês aqui é algo bem recente, de 2018, 2019 para cá, que mudou. Antes eram outros critérios que eram utilizados. Esses são critérios mais recentes, que é da Sociedade Internacional de Hipertensão na Gestação, né? Eles fizeram um estudo e trouxeram esse conceito aqui, como a gente deve diagnosticar a pré-eclâmpsia. Então vamos lá. Primeiro ponto, precisa existir a hipertensão. E essa hipertensão ela é caracterizada como o aumento dos níveis pressóricos iguais ou maiores a 140/90, o famoso 14/9, certo? Mas é importante trazer aqui como alerta aquela gestante que costuma já ter uma pressão baixa, entre aspas, digamos 100/60, 10/6, 9/6, se ela começa a apresentar níveis mais elevados de pressão, no começo da gestação principalmente, ou até mesmo durante, ela não está acima de 140/90, mas ela está ali uns 130/80 ou 130/90, isso é um sinal de alerta. Não fecha diagnóstico, porque como eu disse, para diagnóstico mesmo, o critério principal é esse, a hipertensão. Sem hipertensão, a gente não consegue falar que é pré-eclâmpsia. Tá entendido? A pré-eclâmpsia ela é um dos espectros da chamada síndrome hipertensiva específica da gestação. Percebeu um nome importante aqui uma palavrinha importante nesse nome? Síndrome hipertensiva específica da gestação. Então tem que ter hipertensão, tá? Dentro dessa síndrome, a gente tem a hipertensão gestacional, que é só aquela paciente que tem a pressão alta, mas não tem outras alterações laboratoriais em exame de imagem, que eu já vou comentar com vocês. E tem uns quadros mais graves também. Então esses quadros graves, como eclâmpsia, síndrome HELP, tudo está englobado nessa síndrome, que é a síndrome hipertensiva específica da gestação. A gente vai falar aqui de pré-eclâmpsia. E aí, para ter pré-eclâmpsia, pressão alta, já está tudo certo aí, né? Definido isso. Teve pressão alta, eu preciso agora ver exames laboratoriais. O primeiro, urina. Tem que ver se está perdendo proteína na urina, tá? Isso indica aí já algum comprometimento renal. Esse exame é a proteinúria. E essa proteinúria, ela pode ser avaliada de duas formas. Existe a avaliação da proteinúria numa urina que é coletada durante 24 horas. Então você vai ali passar um dia inteiro coletando toda a urina, toda vez que você vai urinar, você vai fazer essa coleta. E isso depois você começa de manhã cedo até o dia seguinte e leva no laboratório para análise. Existe um outro exame, que é a relação, é uma urina isolada, e que a gente vai fazer a relação proteína-creatinina nessa amostra de urina. Você vai num potinho de urina só, ao invés de ficar um dia inteiro coletando urina, você faz só uma coleta e aí leva no laboratório para fazer esse exame, que é a relação proteína-creatinina na urina, ou relação proteinúria / creatinúria. Você vai fazer uma razão, né?
dividir um valor pelo outro. Quando esses valores aí estão acima de 300 miligramas na urina de 24 horas ou acima de 0,3, isso sem unidade de medida, já é um critério positivo para pré-eclâmpsia. Então, se eu tenho pressão alta e exame de urina mostrando que tem perda de proteína, tem proteinúria, eu já consigo fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Só que existem aqueles casos, e aí vem a mudança da Sociedade Internacional de Hipertensão na Gestação, de 2018 para cá. Eles começaram a perceber que tinha uns casos graves que tinha, sabe, cara de porco, focinho de porco, rabinho de porco, mas aí eles não tinham uma proteinúria. Mas a paciente tinha outros quadros, tinha outras situações. E antigamente o diagnóstico ele era baseado em hipertensão e proteinúria. Se não tivesse proteinúria, a gente, teoricamente, pelos critérios antigos, não poderia se chamar de pré-eclâmpsia. Só que quando você entra com... Eles perceberam isso, eles falaram assim, peraí, a gente também tem outros quadros aqui que tá na cara que é pré-eclâmpsia, e por mais que a gente não tenha proteinúria nos exames, a gente tem outras alterações laboratoriais, que aí eles chamam de quê? Lesão de órgão-alvo. Então, uma paciente que tem não uma proteinúria, mas ela tem um exame de creatinina no sangue alterado, indicando aí uma insuficiência renal. Então, essa é uma paciente que tem uma lesão renal grávida. É uma lesão de órgão-alvo. Outro órgão-alvo, cérebro, algum comprometimento neurológico, convulsão, por exemplo. E aí, quando a paciente tem convulsão com hipertensão, a gente chama de eclâmpsia. A eclâmpsia nada mais é uma complicação da pré-eclâmpsia. É uma evolução da pré-eclâmpsia, no qual a paciente vai piorar a tal ponto que ela vai convulsionar. A outra lesão de órgão-alvo é uma lesão hepática. Então, a paciente vai começar a ter alterações de exames hepáticos, certo? Que são as transaminases, que são feitas, avaliadas, e aí tem alteração hepática. E também tem as alterações hematológicas, que são alterações plaquetárias. É a queda no nível de plaquetas, tá? E ainda também a hemólise. O que é hemólise? Esse termo, né? É a quebra das hemácias. Essa paciente vai evoluir, vai ter um quadro de anemia hemolítica, que a gente fala, que tem uns marcadores laboratoriais também para a gente poder identificar quando está acontecendo essa hemólise no sangue. E aí tem outro critério que vem mostrando uma lesão que o órgão-alvo agora ele é o principal órgão da gestação. Quem é que descobre essa? Quem é que pode responder aqui essa enquanto eu bebo uma aguinha para poder hidratar a garganta? Qual é o principal órgão da gestação? Ninguém? Perfeito, perfeito, perfeito. A placenta. Esse é o principal órgão da gestação. Sensacional. Então, esse último critério relacionado à lesão de órgão-alvo é uma lesão da placenta. São alterações que vão indicar uma insuficiência placentária. Que alterações são essas? Restrição de crescimento, alteração de Doppler, alteração, às vezes também até de líquido. O líquido ele não entra exatamente como critério, mas restrição de crescimento, alteração de Doppler, principalmente o Doppler da artéria umbilical, assim como também a evolução dessa gestação para um óbito fetal. Então imagina, uma paciente hipertensa, ela tem um bebê restrito e esse bebê infelizmente evolui a óbito, né? Mas ela não tem proteinúria. A gente pode considerar como quadro de hipertensão. Como quadro de pré-eclâmpsia, desculpa. Certo? Entendido até aqui? Me veio uma outra questão agora aqui em relação ao inchaço, ao edema, né? Coisa de, no mínimo, uns quase
uns 15 anos atrás, o edema ele era considerado como um critério obrigatório. Existia a chamada tríade da pré-eclâmpsia, né? Era hipertensão, proteinúria e edema. Vocês viram como mudaram as coisas, né? A medicina nada mais é do que verdades transitórias. Então você tem casos, antigamente, né? Bem antigamente, você tinha que considerar esses 3 critérios. O edema depois caiu por terra, né? Não era, passou a ser obrigatório. E já tem uns 5 anos que a proteinúria já não é mais obrigatória. Você pode ter só lesão de órgão-alvo sem proteinúria. Então é por isso que é importante, né? Tá sempre buscando atualização e estudando, nunca ficar parado e sempre acompanhando o que está sendo publicado de novo, de recente. E aí, mas o edema, apesar de não ser um critério obrigatório, ele é um sinal de alerta durante o pré-natal, durante a assistência. Então, pacientes principalmente que apresentam edemas nas mãos e de face são pacientes que esse edema costuma ser muito associado com pré-eclâmpsia. Edemas de membros inferiores, eles costumam ser edemas comuns, mas como eu sempre digo, há muita coisa na gestação que é comum, mas não é normal. Então, é preciso ter cuidado em relação a qualquer tipo de edema, de inchaço na gravidez. Edema de membros inferiores, se você começa a apresentar edema de membro inferior, tem que ver se está começando a ter aumento de nível pressórico, para pensar em pré-eclâmpsia, mas existe uma outra associação que às vezes é muito negligenciada, deficiência proteica. Pacientes com deficiência proteica, elas costumam também ter esses edemas. Então, avaliar isso através de exame laboratorial, através da dieta da paciente e ver a necessidade de uma prescrição dietética em conjunto com o nutricionista. Por isso aqui vem outro aspecto da equipe multiprofissional. Certo? Certinho? Do Flávio Braga apareceu aí na área. Boa noite, meu amigo. Prazer ter você por aqui. A Milma, queridíssima também. Prazer ter você por aqui. Assim como todos vocês, né? Entendido até aqui? Então conversamos sobre a importância, aspectos práticos da epidemiologia, do impacto da pré-eclâmpsia na vida da gestante, do impacto da pré-eclâmpsia na vida do feto e daquele ser humano para o resto da vida, na infância, na adolescência, na vida adulta, tá? E conversamos sobre como é feito o diagnóstico. Diagnóstico: hipertensão com proteinúria ou lesão de órgão-alvo. Perfeito? Podemos seguir? Podemos evoluir? Tudo entendido? Mais um aspecto que eu quero trazer aqui para vocês: fatores de risco, tá? E o principal fator de risco, gente, principal. Essas pacientes aqui são as pacientes que precisam ter mais atenção durante a assistência pré-natal. Porque esse é o principal fator de risco, é o que aumenta de forma considerável o risco de ter pré-eclâmpsia na gestação. É aquela gestante que, numa gravidez anterior, já teve pré-eclâmpsia. Esse risco aumenta em 8 vezes. Se a gestante já teve pré-eclâmpsia, ela vai ter um risco cerca de 8 vezes maior de ter um novo quadro de pré-eclâmpsia. E aqui é fundamental que ela tenha atenção, não é dobrada. A atenção aqui precisa ser quadruplicada, quintuplicada, para que essas estratégias visando... Ela é uma paciente de alto risco de ter pré-eclâmpsia. Então, toda estratégia disponível precisa ser utilizada para essas pacientes, tá? Além disso, pacientes com síndrome do anticorpo antifosfolípide, paciente com SAF, pacientes que fizeram FIV, fertilização in vitro, tá? Tratamento de reprodução humana, transferência e tudo mais. São pacientes que têm risco aumentado de ter pré-eclâmpsia. Pacientes grávidas de gêmeos, gravidez gemelar. Gravidez gemelar aumenta o risco também para pré-eclâmpsia. Pacientes com histórias
né, uma história prévia de descolamento prematuro de placenta, existe um risco ali também um pouquinho mais aumentado. Pacientes com perda gestacional, principalmente um óbito fetal, muitas vezes inexplicado numa gravidez anterior, isso pode ter implicação, né, num quadro de uma insuficiência placentária, e a gente vai ver que o principal motivo hoje em dia que a gente entende que leva à pré-eclâmpsia é uma formação anormal, uma formação anômala, digamos assim, da placenta. Essa placenta ela não se forma de maneira adequada, de maneira esperada, e por conta disso, essa paciente, por uma cascata de fenômenos, de reações, digamos assim, ela vai evoluir para um quadro de pré-eclâmpsia durante a gestação. Hashimoto entra como uma doença autoimune, então doenças autoimunes também influenciam como risco de pré-eclâmpsia, tá? Que mais? Esses são os principais fatores de riscos, tá? Então, principal, paciente que teve pré-eclâmpsia na gravidez anterior. Pacientes hipertensas também é um fator de risco importante. Pacientes gestantes que ficaram grávidas de FIV, gravidez gemelar, com síndrome do anticorpo antifosfolípide ou outras doenças autoimunes também. Idade, perfeito. Idade é um importante fator de risco. Pacientes com idade acima de 35 anos também é um fator de risco importante, tá? Doenças renais, então paciente que já tem alguma doença renal, já tem uma insuficiência renal, pacientes transplantadas renais, então é um fator de risco também aqui importante que essa paciente precisa de um pré-natal especializado, com uma equipe ali multiprofissional experiente. Flávio que também trazendo obesidade é também um outro fator de risco, e tudo isso aqui entra numa avaliação que é feita, né, como forma de identificar essas pacientes. Porque, se eu for falar para vocês, eu disse aqui, a pré-eclâmpsia na gestação anterior, ela aumenta o risco em 8 vezes. Entretanto, paciente que engravida de fertilização in vitro, por exemplo, o risco ele aumenta em cerca de 2 a 3 vezes. Então, cada um desses fatores de risco, eles têm um peso diferente. Fica com essa informação. Cada um desses fatores de risco vai ter um peso diferente em relação àquele caso, àquela paciente. Então, muitas das vezes, não é só o fato de ter o fator de risco. É entender que uma paciente que já tem pré-eclâmpsia anterior, ela tem um risco muito mais elevado em relação a um paciente que fez FIV ou uma paciente que tem obesidade. Fica com essa informação aqui, a gente vai já usar ela daqui a pouquinho, tá? E aí o que acontece? Existem 2 conceitos em relação à pré-eclâmpsia. Estou quase terminando essa revisão para a gente entrar no tema principal da live. 2 conceitos em relação à pré-eclâmpsia. Quais são esses conceitos? Primeiro, a paciente ela tem existe a pré-eclâmpsia pré-termo, tá? Que é a pré-eclâmpsia associada a esse problema na placentação. Então, é uma placenta que que se formou de maneira inadequada. E essa paciente vai evoluir com um quadro, com alterações relacionadas à insuficiência placentária. Durante o processo de formação da placenta e aderência, né, a gente fala invasão. Imagina que o útero e essa placenta ela vai aderir e invadir o útero, o miométrio. Durante esse processo de invasão e de formação dessa placenta, ela não acontece de maneira adequada, e por conta disso existe liberação de algumas substâncias que elas são conhecidas como substâncias anti-angiogênicas. Que nome esquisito é esse? Angiogênicos é um nome que se dá para aquilo que gera vasos, para aquilo que gera uma circulação aumentada. E é isso que a gravidez precisa, é disso que a placenta precisa. Ali é um tecido, um órgão altamente vascularizado. Então eu preciso de substâncias naquele ambiente que vão provocar, né, uma vascularização aumentada, vão provocar uma vasodilatação
desses vasos maternos. Então, a mãe, por isso que é normal, é esperado que a mãe tenha uma pequena queda da pressão arterial no primeiro trimestre. Isso é até um indício de que esse processo de formação da placenta ele está acontecendo de uma maneira fisiológica. Porque quando o vaso dilata, ó, abriu o vaso, imagina aqui. Opa, deixa eu alinhar aqui. Eu tenho aqui um vaso, ó, um cano. Quando o vaso dilata, aumenta esse cano, o sangue passa por aqui com mais facilidade. A resistência para esse sangue passar, ela é menor. Agora, se eu tenho um cano bem fechadinho assim, ó, imagine vocês, não vai passar com dificuldade por aqui? Conseguiram entender? Então, se eu tenho um vaso muito fechado, eu tenho uma resistência muito grande. Então, eu preciso de vasos muito abertos. Então, os vasos maternos, né? A gente, nesse processo de adaptação, a gente espera que haja isso. E o que vai influenciar nessa questão são esses fatores angiogênicos. Só que, quando a placenta não se forma de maneira adequada, eu tenho um aumento de fatores, de substâncias anti-angiogênicas, ou seja, que vão prejudicar esse processo de adaptação, de formação de placenta, que é fisiológico, que é esperado, que a gente tem que ter para poder ter sangue chegando na placenta e que vai oxigenar essa placenta, que vai levar depois para o bebê crescer e desenvolver. E eu tenho uma diminuição de fatores angiogênicos. É tudo que eu não quero. Eu aumento aquilo que prejudica, que fecha vaso e diminuo aquilo que é para abrir o vaso. Isso vai acontecer. Depois eu tenho aumento de estresse oxidativo, processo inflamatório, vou ter uma inflamação acentuada naquele ambiente. Isso cai na circulação da mãe e vai levar a disfunção endotelial, problemas vasculares na parede dos vasos. E aí vem todas as manifestações que eu comentei aqui com vocês. Por isso que é importante e se leva em consideração a lesão de órgão-alvo. Tem vaso em todo o nosso corpo. Eu tenho um vaso no cérebro, eu tenho um vaso no rim, eu tenho um vaso no fígado, eu tenho um vaso no coração. Estão entendendo? Por isso que a pré-eclâmpsia é uma doença que a gente fala sistêmica. É uma doença que ela vai cometer da cabeça, passando pelo fígado, rim, sangue também, com diminuição de plaqueta, por conta de todos esses fatores que em decorrência da formação da placenta. Agora, isso é uma das causas. E essa causa ela está intrinsecamente associada aos quadros de pré-eclâmpsia pré-termo. Aquela pré-eclâmpsia que acontece antes de 37 semanas. Principalmente pré-eclâmpsias precoce, que vão iniciar até mesmo antes de 32 semanas. Guarda essa informação também que é importante para o entendimento de alguns aspectos que a gente vai falar daqui a pouco. Existe outro tipo de pré-eclâmpsia, que é aquela pré-eclâmpsia conhecida como metabólica. Então são fatores metabólicos, por exemplo, a própria obesidade vai influenciar nisso. Uma paciente que tem diabetes, uma paciente que tem um ganho de peso muito acentuado na gestação. Fatores metabólicos que vão influenciar nessas lesões endoteliais de forma sistêmica. E a paciente evolui com um quadro de pré-eclâmpsia no termo, aquela pré-eclâmpsia tardia. Qual é mais frequente? É a tardia. 2/3 dos quadros de pré-eclâmpsia vai acontecer de forma tardia, depois de 37 semanas. 1/3 acontece de maneira prematura, né? No pré-termo, antes das 37. Aí você me vem, mas doutor do céu, a minoria acontece antes de 37 semanas. É verdade. Mas, dentro dessa minoria, é onde... eu não quero usar... Eu ia falar a palavra meio... Mas é onde as coisas acontecem. Por quê? São os quadros mais graves, são os bebês que evoluem com restrição, são os bebês que têm que nascer de forma prematura. E vai ter toda aquela consequência que a gente conversou no começo da live. Entendeu?
ainda bem que é a minoria. Porque imagina se fosse a maioria, o impacto que a gente ia ter ainda na nossa prática no dia a dia, com os casos, com os pacientes, com os bebês. Ia ser bem pior. Concorda comigo? Ia ser muito pior. Ainda bem que é a minoria. Então, hoje em dia, quando a gente pensa, o que a gente tem da principal estratégia para prevenir pré-eclâmpsia é a prevenção dessa pré-eclâmpsia pré-termo. A pré-eclâmpsia que vai iniciar antes das 37 semanas. Essa é a principal estratégia que a gente tem hoje, com estudo grande, com evidência científica forte, para pré-eclâmpsia pré-termo. Tá? As outras estratégias que eu vou comentar também, elas podem ser válidas para pré-eclâmpsia de termo, mas a principal é da pré-termo e que é a que traz um maior impacto para a grávida e para o seu feto. E aí, já perguntaram aqui mais cedo, fala do AS. Mas antes de falar do AS, eu preciso falar do rastreamento do morfológico no primeiro trimestre. Por quê? O AS, ele é recomendado, vou falar uma coisa muito importante aqui também com vocês. O AS ele é recomendado para casos de alto risco. Numa revisão que eu fico sempre acompanhando, vendo o que está sendo publicado e tudo mais. Então, existem muitos trabalhos que trazem o quê? Um conjunto, uma revisão sistemática com vários trabalhos já publicados, que eles comparam, né, o uso da aspirina com o uso de placebo. E aí, na literatura, é um samba do crioulo doido. Você vai ter gente que vai fazer aspirina de 75 mg, 81 mg, 100 mg, 150 mg, que começa com 12 semanas e vai até 24, que começa só antes de 16 semanas, e que começa entre 12 e 30 semanas, ou que começa em qualquer momento durante a gestação. Então tem estudo para todo jeito. E aí o que acontece? Muitos desses trabalhos eles acabam pegando tudo que tem. E aí quando ele vê e junta tudo isso, essa salada, bota tudo junto, ainda assim eles olham e observam que a aspirina reduz o risco de pré-eclâmpsia em torno de 20 a 30%. Certo? Só que tem um estudo que foi um divisor de águas, que é o estudo ASPRI, que ele foi feito pela Phytomedicine Foundation de Londres, né? No qual o pesquisador principal é um brasileiro, que hoje mora na Austrália. E esse estudo foi publicado em 2017. Tem um tempinho, né, gente? De lá para cá. Então a gente tem um estudo que mostra essa associação. Esse estudo foi literalmente um divisor de águas. E pelo que eu já vi na literatura, inclusive fiz uma revisão agora recente, é o único estudo, eu desconheço outros, se alguém por acaso desconhecer, por favor, me fale aqui, até compartilha comigo esse estudo, mas eu desconheço outro estudo que traz uma metodologia tão boa, tá? Que é, primeiro, estratificação dessas pacientes no morfológico do primeiro trimestre. Eu vou saber quem é alto risco, quem é baixo risco já no morfológico do primeiro trimestre. Através de uma combinação de fatores, de variáveis, como história materna e obstétrica, todos aqueles fatores de risco que eu falei para vocês no começo da live, eu pergunto para o paciente tudo aquilo, considerando o peso de cada um desses fatores. Eu coloco no programa. Esse programa, ele já tem essa inteligência, digamos assim, esse entendimento. O paciente teve pré-eclâmpsia anterior, o peso 8 vezes maior. Paciente, ela é hipertensa, ela tem um peso 5 a 6 vezes. Paciente, ela fez FIV, 2 a 3 vezes maior esse risco. Então, lembra que eu pedi para vocês guardarem essa informação? Então, o peso é levado em consideração aqui. Aí eu vou ver índices, medidas, né, antropométricas dessa paciente, peso, altura, que eu vejo o MC. Faço ultrassom e nesse ultrassom do morfológico do primeiro trimestre, eu vejo o Doppler das artérias uterinas. Vamos lá, artérias uterinas é a maneira indireta
de saber como que aconteceu aquele processo de adaptação e formação da placenta. Lembra também que eu falei? Estão entendendo por que eu fiz essa introdução toda para vocês agora? Quando a gente começar a entrar realmente nesse ponto de estratégia e tudo mais, para vocês terem esse entendimento. Quando a placenta está se formando, eu tenho que ter essa adaptação vascular, essa vasodilatação. O vaso que eu consigo ver no ultrassom e avaliar, o vaso materno que eu vejo e avalio no ultrassom, é a artéria uterina. É o ramo mais grosso, digamos assim, da mãe e mais próximo do útero, que vai irrigar esse útero e que eu consigo ver no ultrassom. Se esse vaso, a artéria uterina, está fechada, isso me sinaliza de maneira indireta de que lá na ponta, nessa conexão da placenta com os vasos uterinos, eles também estão tendo baixa perfusão. Se eu tenho esse vaso bem dilatado, com uma resistência bem baixa, isso sinaliza que lá na ponta eu também tenho uma perfusão legal. Entendeu por que a gente faz Doppler da uterina? Então, Doppler da uterina, história materna, médica, obstétrica. Além disso, medida da pressão arterial dessa paciente. Existe uma diferença daqueles casos da paciente que vem fazer o morfológico do primeiro trimestre. Se ela está com uma pressão de 10/6, 100/60, ou se ela está com uma pressão de 13/8, 130/80. As duas medidas de pressão arterial são normais. Concorda comigo? As duas estão abaixo de 140/90. Essa paciente não tem hipertensão. Mas essa que está com o nível pressórico de 100/60, ela vai apresentar um risco menor do que essa que está com 130/80, perto do limite superior. Entenderam? Por isso que a medida da pressão arterial ela faz diferença nessa avaliação. Eu vou fazer essa avaliação. Tá normal, mas tá um pouco aumentado, perto do limite superior. Opa, isso vai aumentar um pouco no cálculo de risco dela. Tá? E além disso, existem marcadores químicos, né? Que é feito dosagem no sangue. Existe uma limitação um pouco no Brasil, né? Em várias regiões não é possível fazer. A gente percebe, até onde eu tenho conhecimento, os lugares que se faz, mas é nos estados do Sudeste e do Sul que conseguem fazer com facilidade. A gente precisa divulgar cada vez mais isso. Ainda vou programar uma live sobre esses marcadores mais para frente, para trazer mais detalhes sobre esses marcadores. E no primeiro trimestre, o marcador que é utilizado é o PLGF. PLGF é um fator de crescimento placentário. Então, o que acontece com o PLGF? O PLGF ele é um daqueles fatores angiogênicos. Ele vai ser responsável pelo crescimento e a formação da placenta. Aumento dessa vascularização e tudo mais, que é necessário para a placenta se formar de maneira adequada. Só que esse PLGF, o que acontece quando a placenta não se forma bem? Esses fatores angiogênicos, eles estão reduzidos. Então, o PLGF reduzido desde o começo, aqui no morfológico do primeiro trimestre. Quando eu combino tudo isso, gente, eu tenho uma capacidade de identificar aproximadamente 80% das pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia. Tá? Então, quando eu combino tudo isso, ali, das pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia, eu diagnostico pré-termo, hein? Estou falando aqui de pré-eclâmpsia pré-termo associada à insuficiência placentária, a normalidade na formação da placenta. Então, nesses casos, eu identifiquei a paciente tem pré-eclâmpsia, tem um alto risco para pré-eclâmpsia, eu dou AS. Eu dou aspirina. O estudo, ele traz isso. Então, primeiro, ela estratifica a paciente, ele sabe quem é alto risco, e dessas pacientes de alto risco, ele fornece o AS. O AS de 150 miligramas. À noite. Porque à noite tem um estudo anterior, um estudo mais antigo, que fez justamente uma comparação quanto ao efeito do AS. Deu para um grupo de pacientes no período da manhã,
e para um grupo de pacientes no período da noite. E observou que na manhã não teve resultado significativo e que à noite teve um resultado significativo, tá? Então, nessa dosagem de 150 miligramas à noite, para o grupo de alto risco, tá? Não existe uma evidência robusta recomendando o uso do AS de maneira universal para todo mundo, inclusive para pacientes de baixo risco, certo? E o início deve ser antes de 16 semanas. Então essa paciente, por quê? A placenta está se formando nesse período. Depois que a placenta passou esse período de formação da placenta, se ela não se formou de maneira adequada, a gente não vai conseguir mais interferir nesse processo. A formação da placenta ela acontece até 18 semanas aproximadamente, no máximo 20 semanas. Eu tenho que agir aqui nesse comecinho aqui, ó, linha do tempo. Estou no primeiro trimestre, segundo trimestre. Tem que agir aqui, ó, quando a placenta está se formando. Se eu não ajo aqui nesse comecinho, já era. Por isso o início antes de 16 semanas. E esse trabalho ele é o único que traz. Imagina, olha, vocês perceberam a metodologia? Trabalho com a metodologia. Ó. Eu identifico primeiro quem é de alto risco, eu tenho um programa, um algoritmo que eu sei calcular e vejo quem é o de alto risco. Identifiquei, dei a aspirina nessa dosagem, período noturno, acompanhei até 36 semanas e aí vem um resultado que, reduz o risco de pré-eclâmpsia com menos de 32 semanas em 90%. E as pré-eclâmpsias pré-termo, ou seja, menos de 37 semanas, em 60%. De quem era alto risco, 80% das pacientes, dessas, 90% tem uma redução da pré-eclâmpsia precoce, que inicia com menos de 32 semanas. E 60% da pré-eclâmpsia pré-termo, tá? Só mais um ponto aqui em relação ao rastreamento, só para reforçar. Doutor, não consigo fazer, não tem ultrassom aqui, não tem marcador bioquímico. É possível fazer só com a história médica da paciente? É. Só que nesses casos a gente deixa de detectar e identificar como paciente de alto risco aproximadamente metade das pacientes. Quando o rastreamento é feito apenas com história obstétrica, médica da paciente, a gente rastreia aí 50% no máximo, de 40% a 50% é o que os estudos mostram, de capacidade de rastreamento. Então quando eu somo Doppler de uterina, pressão arterial e bioquímica, eu vou de 40% a 50% a uns 80%, até um pouquinho mais de 80%. Perfeito? AS, para a população de alto risco, é a principal estratégia que nós temos, que existe hoje como prevenção de pré-eclâmpsia pré-termo. A pré-eclâmpsia que se inicia antes de 37 semanas. Que é aquela pré-eclâmpsia que traz o maior impacto na vida da gestante e principalmente do feto. Entendido? Mas existe pré-eclâmpsia também do termo, inclusive a mais frequente. E aí eu vou falar agora de outras estratégias, outras possibilidades que vai agir nos dois mecanismos, né, fisiopatológicos, nos dois mecanismos fisiopatológicos para a evolução de pré-eclâmpsia. Tanto essa pré-termo associada com a placentação e quanto a do termo que é associada a doenças metabólicas, certo? Gente, vou pedir para vocês mandarem as perguntas aqui nesse pontinho de interrogação, tá bom? Tô vendo várias perguntas aqui, eu não tô conseguindo acompanhar, mas no final, quando eu terminar aqui, eu vou ver no pontinho de interrogação, vou responder vocês, tá bom?
Certinho. Vamos seguir. O que são essas estratégias? Vou começar, teve uma revisão sistemática com meta-análise, que é dentro do meio científico, né? É o trabalho que traz maior evidência científica, maior impacto, mais confiança, tá? Esse trabalho agora de outubro. Ele foi publicado pelo Colégio Americano, né, de Ginecologia e Obstetrícia, e esse trabalho ele mostra como principais estratégias, né, ele compara várias, e as principais com nível de evidência na literatura, com outros trabalhos também que são trials, né, ensaios clínicos randomizados e controlados, que exercícios, a aspirina, tá? A suplementação também com cálcio e vitamina D são 4 estratégias importantes na prevenção de pré-eclâmpsia, tá? A aspirina a gente já conversou, e a aspirina aqui ela entra como principal forma de estratégia quando é feita essa metodologia, feita de maneira aleatória para todo mundo, ou sem critério de quando inicia ou quando termina, não é interessante. Aí vamos lá, atividade física. Atividade física ela vai ser fundamental em todas as sinalizações daquele processo de placentação. Melhora o endométrio ele fica mais receptivo, a placentação ela acontece de maneira mais adequada, tá? Com atividade física. E aí vem um tabu que precisa ser quebrado. Tive uma paciente agora, inclusive, uma não, na verdade, sempre tem, toda semana, todo dia que eu atendo, sempre tem pelo menos uma, que recebe uma orientação de que tem que parar com a atividade física. Ela recebeu o beta-HCG positivo, primeira coisa que todo mundo ao seu redor, inclusive colegas obstetras, falam você tem que parar com a atividade física. E você vai voltar só depois do morfológico do primeiro, quando você já tiver com mais de 12 semanas, 14 semanas. Ou seja, a recomendação que elas recebem é: para com a atividade física no primeiro trimestre e só volta depois. Ou, se não está fazendo, agora é que tu não vai fazer mesmo. E tá tudo errado. Exercício físico reduz risco de pré-eclâmpsia e precisa ser estimulado na gestação, com responsabilidade e com acompanhamento de profissional com experiência em gestação. Também tem casos que precisam ter cuidado e ter cautela. Mas o repouso ele aumenta risco de fenômenos tromboembólicos, de trombose. Inclusive nessa meta-análise foi sem evidência científica, mas se você vê no gráfico dessa meta-análise, o repouso ele está mais para o aumento de risco de pré-eclâmpsia do que para diminuição. É interessante isso. Lá tem a última linhazinha assim, rest, repouso. Ele tende a aumentar um risco em 2 vezes de ter pré-eclâmpsia. Eu só não posso considerar como aumento de risco porque lá não deu significância estatística. Mas se você for ver no gráfico lá, ele tende para o aumento do risco e não para a diminuição. Interessante isso. Repouso não. O paciente precisa ser estimulado a prática de atividade física. Isso melhora o metabolismo, fisiologia dela, placentação. Diminui a resistência insulínica, diminui a questão metabólica, que é fundamental no caso da pré-eclâmpsia metabólica. A paciente ela vai influenciar na questão do ganho de peso, ela vai ter um controle mais adequado do ganho de peso. Então todos esses fatores, tanto da placentação quanto metabólicos, vão ser bem controlados com a prática de atividade física. Aqui nós temos o Thiago. Lud. Lud está... achei você, não tinha olhado seu comentário. Lud,
exercício da fase pré-concepcional ao parto. Até antes mesmo de engravidar, que você colocou concepção, até antes mesmo de engravidar. Que a gente é até melhor. Você vai ter um endométrio muito mais receptivo, o teu organismo, né? O terreno muito mais preparado. E não parar, pelo amor de Deus, gente. Não parar. Tem que fazer. Atividade física não aumenta risco de perda gestacional, não aumenta risco de abortamento. Não aumenta risco de abortamento. Precisa ficar claro isso, tá? Tem trabalhos mostrando que pacientes que fazem atividade física e pacientes que não fazem atividade física, elas têm o mesmo índice de perda gestacional. Se ocorre uma perca, não é por conta de atividade física. Entendido? Vitamina D. Vitamina D ela é muito importante nesse processo de implantação, formação da placenta. Ela vai influenciar numa modulação imunológica que acontece na gestação, que não acontece supressão, existe uma modulação imunológica, com influência também na formação dos fatores angiogênicos, que vão auxiliar de maneira positiva na formação placentária. Os fatores angiogênicos que eu já comentei com vocês. Então a vitamina D, e aí todas as outras repercussões, essa tem bastante trabalho, mostrando a deficiência de vitamina D, tem trabalhos mostrando associação com pré-eclâmpsia, com trabalho de parto prematuro, com restrição de crescimento. Gente, tem inúmeras complicações associadas à deficiência de vitamina D. Então, ela vai ser fundamental nessa modulação imunológica que acontece na gestação, produção de fatores angiogênicos, formação adequada, fisiológica, normal dessa placenta e diminuindo assim o risco de essa pré-eclâmpsia pré-termo, tá? Existe também alguns estudos, principalmente ensaios randomizados. Eu encontrei uma revisão sistemática publicada esse ano com 7 ensaios mostrando que a suplementação com magnésio também foi benéfica. Trouxe benefício e reduziu o risco de pré-eclâmpsia para os casos de alto risco. Então, pacientes de alto risco, suplementação de magnésio ajudou. O magnésio ele é fundamental no metabolismo celular. As células, para suas reações e tudo mais, precisam de magnésio. Nossa mitocôndria precisa de magnésio. A placenta vai precisar de magnésio. Então o magnésio ele é utilizado em todo o corpo, em todo o organismo. E todo ser humano, na verdade, precisa de magnésio. Fica a dica aqui. Todo ser humano precisa de magnésio. A placenta precisa de magnésio. Então, naquele grupo de alto risco, mostrou-se benéfico. Não tem estudos mostrando benefício do uso de magnésio em população de baixo risco, de maneira universal. Mas na população, aí eu falo, estudos com maior impacto. Mas a partir do momento que você entende da fisiologia, você entende do que está por trás dessa gestação, no que a gente vê, principalmente função mitocondrial, eu preciso ter uma mitocôndria sadia para funcionar nessa placenta, para fazer com que essa placenta funcione de maneira adequada. Eu tenho que ter magnésio. Eu tenho que ter micronutrientes, gente. Aí não é só magnésio. Eu estou trazendo aqui estratégias que eu tenho estudos já mostrando, tá? Mas aí a gente vai conversar também sobre algumas questões que eu, apesar de eu não ter estudos, eu vou também comentar sobre isso, mas que se a gente entende da fisiologia da gestação, a gente entende que vai ser benéfico e que vai proporcionar uma placentação adequada, um ambiente intrauterino adequado. Com isso, essa paciente vai ter menor risco de complicação e a gente vai ter uma promoção de saúde para essa mãe e para esse feto na gestação e na vida fetal, na vida desse ser humano, na infância, adolescência, vida adulta. Volto a reforçar. E aí,
Quais são esses outros micronutrientes, né? Eu tenho ômega 3, eu tenho um zinco, eu tenho um selênio, que eles vão ser fundamentais nesse processo de placentação. Ômega 3 na forma de EPA, principalmente nesse primeiro trimestre, na primeira metade da gestação, tá? Não tenho estudos, ensaios clínicos randomizados, trials, tal, mostrando isso, mas do ponto de vista de fisiologia, eu entendo que a suplementação desses micronutrientes, eles vai ser benéfico para a diminuição de complicações obstétricas na gestação, entre elas a pré-eclâmpsia. O zinco e o selênio, eles são essenciais para a formação dessa placenta, no metabolismo, na fisiologia da placenta, certo? E aí vem um ponto que eu queria conversar com vocês. O uso de multivitamínicos. Existe na literatura, tem 2 ensaios clínicos randomizados mostrando que a suplementação com multivitamínicos, polivitamínicos, ela diminui o risco de pré-eclâmpsia. Só que o que acontece? Esses ensaios são heterogêneos. O que é isso? Não consegue uniformizar a população que está ali. Ou então também utiliza doses diferentes de suplementos dos micronutrientes. Não é uma coisa uniforme, uma coisa padrão, uma receita de bolo. Então, por isso que numa meta-análise que foi feita, esses estudos eles não podem ser utilizados por conta dessa heterogeneidade da população e tudo mais. Mas que eles demonstraram uma diminuição, sim, de risco para pré-eclâmpsia. Só que aí vem uma questão. Como é que eu vou uniformizar algo que não pode ser uniforme? Conseguiram entender isso? Conseguiram entender essa minha pergunta, esse meu questionamento? Eu, aqui, tenho as mesmas necessidades, as mesmas demandas de algum de vocês que está me assistindo aí? Essa resposta é fácil. Não. As minhas necessidades são completamente diferentes da sua necessidade. Eu posso precisar de mais hoje, né? Ferro. Porque eu tenho uma deficiência de ferro, por exemplo. Eu tenho uma deficiência, de repente, de um selênio, de zinco. Eu tenho uma deficiência de vitamina D. A vitamina D está baixíssima. Então eu vou precisar de mais nesse começo para poder chegar em níveis adequados, ótimos. Eu tenho uma comorbidade importante, eu tenho uma doença autoimune, por exemplo, ou, né, que aí vem SAF, vem Hashimoto, tá? Então, é preciso individualizar. Eu não consigo, né, quando a gente fala de suplementação de polivitamínicos, é aquele caso. É difícil uniformizar algo que não é uniforme. Cada ser humano tem sua necessidade, tem suas demandas. Existe aquele mínimo que a gente busca dentro da avaliação laboratorial e dentro daquilo que os estudos, né, de fisiologia demonstram como ser o mínimo necessário para o metabolismo celular, mitocondrial acontecer. E é baseado nisso que a gente vai buscar níveis adequados para cada paciente, certo? Então a gente tem, sim, existem esses 2 ensaios clínicos randomizados que mostram diferença, impacto na diminuição de pré-eclâmpsia na população que fez uso de polivitamínicos, multivitamínicos, e que eles trazem, né, uma meta-análise com revisão sistemática, traz que eles não podem ser utilizados na meta-análise porque justamente eles são heterogêneos. São, né, a metodologia é diferente, heterogênea, mas é isso. Não tem como a gente uniformizar algo que não é uniforme. Tá? Então, outros fatores aqui que também vão interferir principalmente na pré-eclâmpsia do termo, metabólica, pré-eclâmpsia metabólica. Além da atividade física, que a gente já conversou que vai interferir tanto na placentação quanto
no metabolismo, no ponto de vista metabólico, de doenças metabólicas, de resistência insulínica e tudo mais. A gente tem também aqui fatores como estresse e ciclo circadiano. O estresse, mantendo um alto nível de cortisol, isso vai influenciar de maneira negativa nessa fisiologia da gestação, aumentando o risco de complicações obstétricas, entre elas a pré-eclâmpsia. Tá? Então é necessário ter um gerenciamento de estresse, é algo que eu sempre trabalho com as minhas pacientes desde o começo. Eu já chego, você trabalha com o quê? Como é que é a tua rotina? Como é que é o teu dia a dia? Ansiosa? Preocupação em casa, trabalho? Tudo isso é necessário que seja avaliado e seja gerenciado durante a gestação. E o profissional que é responsável por essa assistência de pré-natal, ele precisa estar atento a isso. Tem situações que a paciente ela começa a evoluir com um quadro de restrição de crescimento e que às vezes se você até orienta ela, fica afastada por um período, esse quadro ele melhora. Assim como também o estilo de atividade física que ela está fazendo pode interferir de maneira positiva ou negativa, então tem que ficar de olho. Existem pacientes com metabolismo que por uma atividade aeróbica acentuada pode não ser interessante na gestação. Aí ela vai priorizar mais uma atividade de força. Então, esse cuidado, essa visão mais personalizada e individualizada é importante que se tenha durante a assistência pré-natal. E ciclo circadiano. Melatonina aqui, que é produzida principalmente durante o sono, ela é um importante antioxidante no nosso organismo. O principal, o mais potente antioxidante que existe no organismo do ser humano. E na fisiologia, ela meio que se contrapõe ao cortisol. Quando eu tenho um cortisol alto, a melatonina está baixa. Quando eu tenho melatonina alta, o cortisol está baixo. Imagina uma pessoa super estressada. O tempo todo estressada. Com uma demanda de trabalho, demanda em casa. O cortisol vai estar o tempo todo aqui, ó. Alto. Cortisol alto. Como é que está a melatonina dela? Constantemente baixa. Como é que ela tá esse sono? Como é que ela dorme? Não dorme, não tem melatonina. É estressada. Por isso que o ciclo circadiano é fundamental. Você precisa ter melatonina. Melatonina é importante e potente antioxidante. Entendido? Entendido? Essas são as principais estratégias para a gente poder trabalhar na prevenção de pré-eclâmpsia. Rastreamento no morfológico do primeiro trimestre, com uso de aspirina no grupo rastreado como de alto risco. Suplementação com polivitamínicos, multivitamínicos, tendo entendimento de que cada ser humano é único e que é necessário que seja avaliada a demanda específica daquela paciente, de quem está ali diante de você, através de hábitos de vida, através de exames laboratoriais, através de sintomas, conversa, entendimento. Os pacientes têm alguns sintomas específicos. Então, a clínica e o exame laboratorial é importante. E dentro dessa suplementação, a gente tem a vitamina D como importante fator que vai influenciar na diminuição também de risco. O cálcio, tá? Também. Só que existem estudos também mostrando que se a paciente ela tem uma ingestão adequada de cálcio, eu não preciso suplementar mais. Então é importante ver como é que está a dieta dela. E eu vou suplementar aqueles casos, aquelas pacientes que porventura têm uma ingestão baixa de cálcio. E a importância da nutricionista, de novo aqui. Atividade física, importância do personal de gestante aqui, a importância de um médico do esporte aqui, um profissional que tenha experiência em gestação, equipe multiprofissional. Eu tenho um ômega 3 dentro dos suplementos, eu tenho um estilo de vida com gerenciamento de estresse e
ciclo circadiano adequado, sono de qualidade. Resumão. Final de live. Beleza pura? Vamos às perguntas. Mandem as dúvidas, por favor, no pontinho de interrogação aqui embaixo. Cadê? Meu dedo. Pontinho de interrogação aqui embaixo. Eu vou ver agora as perguntas aqui, tá? Na interrogação. Eita. Pergunta super comum aqui. Doutor, como tomar 150 sendo que temos essa dose, não sendo que temos essa dosagem no Brasil? Por que ser 2 comprimidos de 81? Pode ser 2 comprimidos de 81. Com dúvida super comum, e é dessa forma que eu realmente prescrevo para as minhas pacientes. 150 miligramas é a apresentação que existe na Europa. Esse estudo foi feito em hospitais europeus. Foram 7 ou 8 hospitais na Europa. E lá tem essa apresentação de 150 miligramas. E foi por isso que eles fizeram. Mas aqui no Brasil a gente não tem. A gente tem a apresentação de 100 ou de 81, não é isso? Então, existem alguns estudos demonstrando que essa apresentação de 100 é possível, ela reduz sim o risco de pré-eclâmpsia. Ao contrário de doses abaixo de 100, tem também estudo demonstrando que doses abaixo de 100 não vão reduzir esse risco, não vão influenciar na redução do risco. Apenas doses de 100 para cima. E aí como é que eu faço? 2 comprimidos de 81 miligramas, chegando aí a 162, que é aproximado de 150. E tá ok, beleza? Entendido? Uma questão conceitual aqui, tá? Oxe, não abriu. Tem o risco de pré-eclâmpsia e também placenta prévia. Existe associação entre os dois problemas? 16 semanas. Vamos ver se aparece aqui. Não apareceu. Aqui essa pergunta não apareceu, não sei porquê. Primeiro, não tem uma associação, tá? Da placenta prévia em si. E outra, na verdade, não existe placenta prévia com 16 semanas, veja bem. A placenta só é classificada, só pode ser falada como prévia depois de 28 semanas. Até lá, a placenta ainda pode subir com o aumento do volume uterino com a evolução da gestação. Certo? Então essa placenta a gente fala como placenta baixa, tá? E que deve ser feito um acompanhamento. No morfológico do segundo trimestre vai ser avaliado por via transvaginal de preferência. E caso ainda esteja baixa, ou até mesmo ali encobrindo o orifício do colo, avaliar novamente com 28 ou 32 semanas. Mas só posso falar que é prévia depois de 28 semanas. Deixa eu ver mais outra pergunta aqui. Isso aqui é interessante. Se tomar um de 100 e a metade do outro. Olha, confesso para ti que por um período, e principalmente para pacientes do SUS, né, que lá, por exemplo, só tem disponível de 100, pode ser uma possibilidade. Só que assim, é difícil, né, porque você vai quebrar. Como é que você vai ter certeza se você tem realmente essa dose de 150, se vai estar certinho ali no meio? É complicado. Se puder comprar, é barato. Mesmo quando você compra o de 81 miligramas, é barato, você consegue tomar os dois, tá? O que eu posso aqui recomendar? Ou toma só 100, ou, se for fazer isso, toma aí metade, só que a outra metade você não vai guardar para tomar no dia seguinte, vai ter que jogar fora, porque aí vai perder completamente o efeito, né? Não vai ter efeito, tá bom?
Vamos lá, bastante perguntinha aqui. Gostei de ver, hein? Capricharam nas perguntas. Tem uma aqui rapidinho, ó. O uso de AS100 tem eficácia? Sim, tem estudos mostrando que a dose mínima de aspirina tem que ser de 100 miligramas. Que entre aspas, né, as piores, a pior dose é a dose abaixo de 100 para ter efeito, tá? Vai ter muito menos efeito se eu faço 75 ou se eu faço só 81 miligramas. Qual trombofilia investigar após pré-eclâmpsia precoce? Principalmente SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Aqui é o que tem que ser investigado nesses casos de restrição de crescimento precoce, ou óbito fetal intraútero de maneira precoce, pré-eclâmpsia precoce, tá? Pronto, aqui é importante. Interessante essa pergunta aqui. Primeira gravidez é grupo de alto risco? Nos Estados Unidos eles dizem que sim e recomendam tomar a AS desde as 16 semanas. Então, aqui o que acontece? A COG, né, que é o Colégio Americano, eles têm como recomendação o rastreamento apenas com base na história médica e / obstétrica da paciente, tá? No qual é capaz, como eu falei para vocês, de rastrear de 40% a 50% dessas pacientes. E um dos fatores de risco dentro da história médica da paciente é ela realmente ser primigesta, tá? Então ela não ter nenhum parto anterior, na verdade no lípara principalmente. É um fator de risco sim, e aí eles fazem esse tipo de rastreamento, que é um rastreamento mais barato, né? Realmente, se a gente pensar a nível populacional, sistema público de saúde e tudo mais. E só que aí eu vou dar o AS para muito mais gente, só que quando eu faço esse tipo de rastreamento, eu deixo de detectar cerca de metade daquelas pacientes que vão evoluir com pré-eclâmpsia. Então, ok, eu vou dar um AS para muita gente, porque tem muita gente que engravida pela primeira vez, ela vai entrar como risco e é realmente um fator de risco. Só que dessas, nem todo mundo vai evoluir com pré-eclâmpsia. Tem outros fatores, como eu falei para vocês também. Um fator do Doppler, das uterinas, dessa pressão arterial, e tem a bioquímica também que interfere. Tá? Mas é uma maneira, quando você não tem a possibilidade nenhuma de se fazer ultrassom, morfológico, Doppler, esse rastreamento utilizando algoritmo, é uma maneira, inclusive aqui no Brasil, no SUS, é o que é uma das maneiras também que acaba sendo feita devido à indisponibilidade do morfológico, a impossibilidade, vários fatores que dificultam a realização do rastreio. Mas o padrão ouro, o melhor, o ideal, o mais recomendado, o mais seguro, ou que vai trazer mais, querendo ou não, mais segurança, é mais confiável. Eu vou detectar mais gente, eu vou pegar mais gente, vou dar essa aspirina para esse grupo mais específico aqui, é o rastreamento combinado do morfológico do primeiro trimestre. Cálcio. Qual miligrama de cálcio por dia para prevenção de pré-eclâmpsia? Vamos lá, reforçando. O cálcio ele é recomendado para aquele grupo que tem baixa ingesta. Tem trabalho mostrando também, inclusive, ensaios, né, clínicos, revisão sistemática, mostrando que paciente que tem ingesta adequada de cálcio não se beneficia, não faz diferença eu dar cálcio para ela. Para aquela que tem baixa ingesta de cálcio, ela foi beneficiada. E aí precisa ser avaliado, porque assim, se você tem uma ingesta adequada de cálcio, você nem vai precisar. Aí se você não tem, vai ver quanto que precisa. Será que eu não consigo, com uma dieta, com a prescrição dietética feita pelo nutricionista, fazer essa reposição adequada, fazer essa ingesta adequada necessária de cálcio só pela dieta? Entendeu? Só se realmente você for completamente, né, não tiver como, por algum motivo, fazer essa ingesta, aí sim utilizar da ingestão. E aí varia, tá? Aí que tem que ver aquela avaliação mais individualizada e personalizada, que vai aí de 1 grama até 2 gramas de cálcio. Para grupo de alto risco também, tá?
Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Essa aqui. Apresentei risco aumentado para pré-eclâmpsia nesse exame. Seria confiável? O exame que você está falando muito provavelmente é o morfológico do primeiro trimestre. Como eu disse, o rastreamento do morfológico do primeiro trimestre, ele é responsável por detectar e caracterizar como alto risco cerca de 80% das pacientes. Essas vão desenvolver pré-eclâmpsia. Para esse grupo de alto risco, eu vou ter uma estratégia, uma visão diferenciada para diminuir, minimizar esse risco ao máximo. Então, eu vou dar AS, vou focar nas outras estratégias de suplementação, vou orientar ela, ó, tem que fazer atividade física, tem que cuidar do sono, tem que gerenciar estresse, fazer tudo isso junto para minimizar ao máximo esse risco dela. O AS, por si só, mostrou-se eficiente na diminuição de pré-eclâmpsia com menos de 32 semanas, em cerca de 90% dos casos, e com menos de 37 semanas pré-termo em 60% dos casos. Acho que é a última pergunta agora, né, meu povo? Deixa eu ver mais aqui para baixo. Cadê? Acho que fechamos. As perguntas agora estão se repetindo. Perguntando sobre AS, dosagem, rastreamento. Essa aqui. Legal. Última pergunta para a gente fechar com chave de ouro. Ixi, não abriu aqui para vocês? Não entendi. Com vida própria esse Instagram. Até quantas semanas ocorre o processo de placentação que adianta entrar com medicamentos para ajudar a diminuir a resistência das artérias uterinas? Até quantas semanas? 18 semanas aproximadamente. A gente precisa agir até 18 semanas. Por isso que o AS, a recomendação principal, é antes de 16. Eu estou ainda ali, de maneira ainda mais precoce. Essa placenta está se formando. Entendeu? Então eu tenho que agir nesse início. Placenta antes de 16. E ela se forma ali até 18 semanas, mais ou menos. No máximo 20 semanas. Que acontece aquelas ondas de invasão trofoblástica, processo de placentação e tudo mais. Certo? É isso, minha gente. Já estamos aqui praticamente 1h30. Espero ter ajudado vocês quanto a esse assunto. Um resumão de pré-eclâmpsia e um resumão quanto a estratégias importantes para a prevenção de pré-eclâmpsia, para minimizar o risco de pré-eclâmpsia. Lembrar que eu minimizo riscos, a gente não zera riscos. Viver é um risco, engravidar é um risco. Você precisa ter consciência disso, tá? E aí é necessário que você tenha consciência também de tudo aquilo que você pode fazer para minimizar ao máximo esses riscos e chegar bem no final da gestação, com saúde, proporcionando um ambiente intrauterino adequado para o feto se desenvolver. E com isso, e lembrar que isso vai ter impacto para a vida pós-gestação dessa criança. Entendido? Eu quero aqui, nós falamos sobre o rastreamento do morfológico que é feito no morfológico do primeiro trimestre. Eu tenho um e-book, tá lá na link da minha bio, vocês podem, terminando a live aqui, ir lá na link da bio, baixar esse e-book, que é o e-book que fala sobre os top 5 exames de ultrassonografia que devem ser feitos na gestação. Eu recomendo para todas as pacientes, para todo mundo que está gestante, fazer esses 5 exames no mínimo, tá? 5 exames importantíssimos. E um deles, lógico, é o morfológico do primeiro trimestre. E lá eu falo de tudo que
pode e deve ser feito no morfológico do primeiro trimestre, incluindo o cálculo de risco para pré-eclâmpsia, o rastreamento que é feito para pré-eclâmpsia. E lá mostra, você consegue perceber e entender o quão importante e mais completo é o morfológico do primeiro trimestre em relação a apenas um obstétrico com translucência nucal. Mas isso é tema para uma live apenas. Mas é só mostrando para vocês aqui, para vocês, terminando a live, no link da bio, tá? Lá no feed, baixarem o e-book para quem ainda não baixou, para quem ainda não tem. E aí poder ver todos os exames que devem ser feitos na gestação. Perfeito! Eu fico por aqui, agradeço de coração pela presença de todos vocês. Um forte abraço e até a próxima live. Tchau, tchau, gente!